Galerinha, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de ciências? Prontos ou não? Aí vou eu. Então, larga de preguiça, se ajeita na cadeira, liga o play aí e vamos malhar o cérebro, beleza? Hoje nós vamos falar sobre os protozoários. Esses caras, eles fazem parte do reino protista, que a gente já conheceu na aula anterior, né? Junto com eles, outros micro-organismos também participam do reino protista, que são as algas. Então, algas e protozoários formam um reino protista. A principal diferença entre eles é que as algas são autotróficas, ou seja, produzem seu próprio alimento, enquanto os protozoários são heterotróficos, né? Precisam se alimentar de outros seres vivos. Quais as principais características desses protozoários? Primeiro, todos são unicelulares, formados por apenas uma célula. Heterotróficos, né, como a gente já falou, que se alimentam de outros seres vivos, podem ser de vida livre ou parasitas, e muitos desses parasitas causam doenças nos seres humanos, como a malária, a doença de Chagas, por exemplo. Eles são classificados de acordo com a presença e o tipo de estrutura locomotoras, em 4 grupos: os risópodes, os ciliados, os flagelados e os esporozoários. Bora conhecer os 4 grupos? O primeiro deles são os risópodes, também chamados de sarcodíneos. Esses protozoários se locomovem pela emissão de pseudópodes. Então, a membrana plasmática ela se movimenta, faz prolongamentos, faz bracinhos, né, ou falsos pés, e movimenta esse protozoário. O mais conhecido são as amebas. E a gente vai ver agora a movimentação de uma ameba para vocês entenderem como é que esses pseudópodos se formam, tá? Então, aqui são os pseudópodos, né? A gente consegue ver que a membrana se movimenta e, ao se movimentar, carrega todo o protozoário com ela. Nós conseguimos ver, olha que bonitinho, os pseudópodes, ok? Então, esses pseudópodes, esses risópodes, né? Esses prolongamentos na membrana fazem com que eles consigam se movimentar. O segundo grupo são os ciliados ou cilióforos, que se locomovem pela presença de cílios. Então, aqui a gente tem paramécio, que é um bem conhecido, e a gente consegue ver em cima do corpinho, né, em cima da célula, a gente tem um monte de cílios. E ao movimentar esses cílios, os ciliados conseguem se locomover. Terceiro grupo são os flagelados ou mastigóforos, que são protozoários que se locomovem pelo movimento dos flagelos, que é esse rabinho aqui, né? Nós temos 2 importantes aqui de exemplo: a giardia, que é causadora da giardíase, e o leishmania, que é causador da leishmaniose. Por último, mas não menos importante, nós temos os esporozoários, também chamados de apicomplexos. Esses caras não têm meio de locomoção e, consequentemente, são todos parasitas, então são parasitas obrigatórios. 2 importantes são Plasmodium, né, que é causador aí da malária, e o Toxoplasma gondii, que é causador aí da toxoplasmose, ok? Reprodução. Eles podem se reproduzir assexuada ou sexuadamente. Assexuadamente por bipartição, que a gente já viu antes, né? Então, uma célula duplica seu núcleo, invagina sua membrana, até que essa membrana se encoste, parta ela ao meio, e aí uma célula vai dar origem a 2. Lembrando que a reprodução assexuada ela é rápida, mas forma obrigatoriamente indivíduos idênticos. A reprodução sexuada, ela funciona por conjugação, tá? Então, esse tipo de reprodução a gente já viu em bactéria, e aqui é bem parecido. Na bactéria, a gente viu que elas trocavam plasmídios. Aqui, os protozoários, eles trocam micronúcleos. Então, eles têm um micronúcleo que confere a eles uma certa diferença do outro protozoário, e aí eles trocam esses micronúcleos. Primeiro, eles duplicam o micronúcleo, lógico, né, para ele não perder aquela característica. Em seguida, eles trocam, um dá o seu micronúcleo para o outro, e ao se separar, aquele micronúcleo que foi ganhado, né, foi trocado, fica com o outro protozoário. Lembrando que eles não perdem a característica. Aqui não está aparecendo na imagem, mas eles continuam com aquela característica que eles conjugaram, né, que eles passaram para o coleguinha, tudo bem? Principais doenças causadas por protozoários. Primeira delas, toxoplasmose. Toxoplasmose, ela é causada pelo Toxoplasma gondii, que a gente conversou, né, anteriormente, tá?
A gente se contamina através de fezes contaminadas, logicamente, com o toxoplasma, né? E principalmente fezes de gato. Outros animais domésticos também podem transmitir, mas os gatos são os que mais carregam o toxoplasma gondii, tá? Os sintomas são mal-estar, dor de cabeça, dor muscular, muito cansaço, né? Prostração e febre. O maior risco da toxoplasmose é para mulheres grávidas. Por quê? Quando elas contraem toxoplasmose, o feto pode ter um probleminha de formação, ter uma má formação, né, durante o processo de crescimento. E ele pode nascer com algum problema, né, uma ausência de um membro mal formado, cegos e assim por diante. Principal forma de se prevenir: evitar contato com fezes de animais, principalmente aqueles animais que a gente não conhece, animais de rua, né? Então, por exemplo, criança que brinca em parquinho, que brinca, né, na grama, tomar cuidado. Se é um local que você não conhece, se você não sabe se tem fezes de animais ali, ou se você percebe a presença delas, o ideal é que evite colocar a mão na boca, andar descalço e assim por diante, tudo bem? A próxima é a malária. A malária, ela é transmitida por um vetor. O que é isso? Todo animal que carrega um micro-organismo, que transmite esse micro-organismo para outro ser vivo, ele é chamado de vetor. Então, ele não causa doença, ele só carrega o causador da doença, que no caso é o plasmódio, tá? Quando o anófeles pica a pessoa, assim como qualquer outro vetor, ele injeta de alguma forma, no caso do anófeles é pela picada mesmo, né, junto com a saliva, o protozoário entra e aí começa a causar a doença, tá? Principais sintomas: febre muito alta, acima de 39 graus, uma febre que não passa. Fígado é atacado, então a pessoa sente enjoo, uma dor abdominal, vômito, ok? Pode até, inclusive, ter os olhos e a pele ficarem amarelados, né? Ataca o baço e alguns outros órgãos, tá? Principal forma de prevenção: combater o vetor, combater o mosquito. E como que eu combato o mosquito? No caso do anófeles ou no caso de outros mosquitos transmissores de doença, como a Aedes aegypti, né, que a gente já falou antes, quando falamos das viroses, lá da dengue, a principal forma é não deixar a água parada. Então, se o mosquito não nasce, ele não carrega o protozoário, consequentemente não tem doença. A gente também tem que se prevenir, porque a gente também não pode ter certeza que esse mosquito não nasceu em outro lugar, né? Então, pulverizar, inseticidas e repelentes são formas de se prevenir contra a malária, tá? Leishmaniose. O leishmania, né, o protozoário, ele também é carregado por um vetor. Nesse caso é o mosquito palha, conhecido também como flebótomo, né, que é o nome científico dele, tá? Os sintomas: nós temos dois tipos de leishmaniose: a tegumentar, que causa feridas na pele, né, e ela não causa só feridas nos seres humanos, como a gente tem aqui uma ferida num braço, mas também nos animais. Olha que dozinho, o olho do cachorro todo cheio de ferida, tudo bem? E esses animais também transmitem essa doença, se a gente pensar que quando um inseto, né, quando o mosquito pica o animal, ele também pode nos picar. Então, ele acaba carregando a doença, não só o cachorro, mas outros animais, como o rato, por exemplo, tá? Mas o pior dos casos, né, é a leishmaniose visceral, que causa problemas nos órgãos internos, principalmente baço e fígado, que ficam aumentados. Isso leva a febre, muita fraqueza, anemia. A pessoa, né, essa anemia causa um emagrecimento e a fraqueza, claro, sangramento na boca, sangramento no intestino, entre outros problemas, tudo bem? E a leishmaniose é uma doença extremamente perigosa que pode levar à morte. Prevenção: combate ao mosquito, pulverização, inseticidas e repelentes, como a gente falou antes. Para os animais já existe uma vacina que não é 100% comprovada, né? Mas existem algumas coleiras que impedem que os mosquitos piquem esses animais, como se fosse uma coleira repelente, tudo bem? Então, vale a pena usar, pelo menos, para tentar prevenir um pouquinho essas doenças aí nos nossos animais e na gente, né? Próxima doença, doença de Chagas. Ela também é transmitida por um vetor, mas agora não é mais um mosquito, é um barbeiro, esse triatoma infestas, né, que a gente está vendo aqui embaixo, tudo bem? O barbeiro é bem maior que o mosquito, ele tem em média aí 2 centímetros, só é facinho a gente enxergar o barbeiro. Só que diferente do inseto, o barbeiro ele não transmite o protozoário pela picada, mas sim ao fazer cocô, ao defecar, né? Toda vez que ele pica, o sistema digestório muito pequeno força ele a fazer cocô. E aí a gente, que sente a picada, sente a coceira, ao coçar, faz com que as fezes entrem na ferida e os protozoários entrem junto na corrente sanguínea, tudo bem?
Principais sintomas: febre, mal-estar, inchaço nos olhos e pode levar ao aumento de alguns órgãos, principalmente o coração e o intestino, né? O que pode levar à morte. Aqui a gente tem o coração de uma pessoa saudável e o coração de uma pessoa com doença de Chagas, tá? Duas coisas importantes. Não tem cura, então a pessoa que pega o protozoário, né, que se contamina aí com o protozoário, ele acaba ficando para sempre com aquele protozoário, então ele vai morrer chagásico, porque depois também que o estrago foi feito no órgão, não adianta mais, né? E ela pode ser passada via placenta, infelizmente, tudo bem? Então, a mãe pode passar essa doença para o filho. Como que eu posso me prevenir dessa doença? A principal forma de prevenção, assim como a gente falou do mosquito, é o combate ao barbeiro. E o barbeiro, ele mora em ambiente de mata. Quando a gente desmata, né, então evitar desmatamento é importante, ele acaba indo para os locais onde a população vive, para as cidades, para as zonas rurais principalmente, né? E ele gosta de morar nessas casinhas aqui, feitas de madeira ou de bambu e barro. Então, chamadas casas de pau a pique. Ele encontra nessas frestas o lugar ideal para ele se esconder, se reproduzir e ficar ali. E acaba picando as pessoas que moram naquela casa. Então, usar tela nas janelas e construir casas de alvenaria, tijolo e cimento são formas de prevenção da doença, tá? Próxima aí, giardíase. A giardíase, a gente se contamina por meio de água e alimentos que têm a presença da giardia, né, que é o protozoário que causa a giardíase. Os principais sintomas são dores abdominais e muita diarreia, o que vai causar aí fortes dores de barriga, náusea e vômito. A pessoa acaba ficando extremamente desidratada, tudo bem? Se eu me contamino por água e alimentos que têm protozoário, a prevenção é tomar cuidado com a água e com os alimentos que a gente consome. Então, sempre tomar água tratada, no nosso caso, tratada aí pela Sabesp, né, aqui no estado de São Paulo. E se eu não tenho certeza se essa água é potável, ela deve ser fervida e filtrada, ok? Lavar bem os alimentos que a gente vai comer, como frutas, por exemplo, e, se possível, deixar de molho um tempo aí numa água com água sanitária ou com cloro, né, para poder matar os micro-organismos que estão em cima daquele alimento e depois lavar naturalmente, normalmente. Saneamento básico, no tratamento de água, tratamento de esgoto, para evitar a recontaminação e para evitar que a giardia contamine o ambiente, a água e o esgoto, e higiene pessoal. Então, quando vai ao banheiro, lavar a mão, não colocar a mão na boca e assim por diante, belezinha? Amebíase. A ameba que a gente viu lá em cima se movimentando é a causadora dessa doença, né? Também o contágio feito por meio de água e alimentos contaminados, a prevenção vai ser a mesma. O que muda são os sintomas, poucos sintomas. Diarreia, cólica, náusea e vômito continuam, parecido com a doença anterior. Porém, aqui a gente pode ter alguns problemas um pouco mais sérios, como lesões no fígado e lesões no intestino, que causam geralmente uma febre aí, que pode levar a fatores mais complexos. Essa doença pode se complicar por conta dessas lesões, beleza? Como que eu me previno? Água tratada, fervida ou filtrada e, preferencialmente, né, muito cuidado aí com saneamento básico, alimentos, comidas cruas, higiene pessoal, tá? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre os protozoários e a gente se vê em breve na próxima aula, tudo bem? Beijo para vocês!